compartilhando a palavra, está compartilhando a palavra do Senhor. E eu queria trazer uma palavra aqui, né, para o Senhor, mas, como diz, não é aquilo que a gente quer, né, mas aquilo que Deus realmente coloca no nosso coração. E Deus me colocou aqui uma palavra que está no Lucas 15, três parábolas que tem aqui, né, nesse, creio que é bem conhecido, né, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, do filho pródigo. E, e eu, lendo essa palavra aqui, né, pensei, nossa, aqui tem três coisas comuns, né? Três perdidos aqui. Uma ovelha, uma moeda, né? E um filho perdido. Aí, quando eu fui lendo a palavra aqui, o Senhor, ele foi ministrando no meu coração que não é a mesma coisa. Então, eu vou estar lendo e depois nós vamos estar compartilhando aqui a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, assim, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de uma íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matá-lo, e comamos e nos alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não lhe queria entrar. E saindo o pai
estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijar-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Então, aqui nós vemos, né, uma ovelha que se perdeu. Que eu falei no começo que parecia que tudo estava perdido, mas é um pouco diferente. A ovelha, ela se perdeu. A moeda, perderam ela, né? Ela foi perdida. E o filho, ele quis se perder. Mas a ovelha se perde, a moeda se perde, né? E o filho, ele desejou se perder, ele quis. Então, a primeira parece, né, que tinha tudo parecendo aqui nessa palavra, que tudo tinha se perdido, quando nós fomos ver as ovelhas que tinha, né? O pastor, ele tinha 100 ovelhas. Se perdeu uma, parece, nossa, mas é só uma, então ele continuava com as 99, mas ele não pensa assim, né? O pastor, porque as ovelhas, eu estava até vendo isso, que as ovelhas, elas não têm senso de direção, né? Elas não nasceram, tipo, com GPS para localizar-se bem. Por isso sempre tem o pastor, né, que está chamando as ovelhas, tá com o seu vara, né, com o seu cajado, tocando, né, direcionando as ovelhas, guiando para qual o caminho que elas têm que andar. E por isso, né, as ovelhas, elas não têm o senso de direção, mas elas têm um ouvido bem aguçado, assim, né, que elas conhecem. Quando o pastor chama, elas conhecem a voz do pastor. Eu estava vendo um vídeo outro dia que tinha um monte de ovelha e veio um outro pastor e chamou as ovelhas, elas não corresponderam, mas quando o pastor falou, as ovelhas todas seguiram o seu pastor, por elas terem esse senso de direção. Então, o pastor deixou realmente, né, as 99. Outra coisa que não me chamava muita atenção aqui é que o pastor não deixou elas num pasto verdejante, num pasto bonito, porque os pastores, eles cuidavam das ovelhas, era no deserto. Então, as 99 ficaram no deserto. Quando essa ovelha se perdeu, ela se perdeu para um pasto, ela não se perdeu para o deserto, porque ela acreditou que este pasto talvez fosse melhor do que ela estava tendo. Que muitas vezes é o que acontece, né? A gente vai vendo uma coisinha mais verdinha ali e acha que é mais bonito aquele pasto e acaba se perdendo. Mas esse pastor, ele deixou as 99 e foi atrás dessa ovelha. E quando ele achou essa ovelha, né, ele se alegrou, ele colocou ela nos ombros e carregou, porque ele viu que ela não poderia andar sozinha ainda, mas ela tinha que ser carregada. E ele pegou, o que que ele fez? Ele se alegrou, ele fez festa, né? Avisou os vizinhos, avisou todo mundo, olha, a ovelha estava perdida, mas agora ela foi encontrada. E de igual maneira, indo, né, para a mulher que tinha perdido a sua dracma, que também parecia que estava perdida, mas ela não se perdeu, ela foi perdida, né? Então, quando a mulher perdeu essa dracma, o que que ela fez? Ela não foi procurar a dracma, ela acendeu a luz e ela foi limpar. Então, essa luz, né, ela representa aqui a palavra. E eu vi, né, um estudo que falava assim, que essas dracmas, elas representavam, 10 dracmas era como um valor de um dote, que naquela época, os dotes, no casamento, tinha que ser pago um dote. Então, se o noivo chegasse e não tivesse o dote, não havia casamento. Então, o que que essa mulher fez? Não, eu não posso. E ela foi atrás dessa moeda. A moeda perdida, para nós pensar assim, ela estava sem valor, né? Porque se ela está perdida, ela não tem valor. Mas quando essa moeda foi encontrada, ela tinha o mesmo valor. Então, o que que eu entendi aqui nessa passagem? Que é, tanto o pastor, que tinha 90%, como essa mulher que tinha 90%, não servia 90%, porque não tem como a gente ir para o céu 90%. A gente só tem como ir para o céu 100%. Então, se a gente perde alguma coisa, ou se a gente se deixa perder, nós temos que ir atrás. E essa mulher, ela foi, e quando ela acendeu a luz, ela começou a limpar, né? A palavra não fala, quando ela percebeu que ela não tinha a moeda perdida, né, as 10, ela foi procurar. Não, a palavra fala que ela
acendeu a luz, e a luz é essa palavra. E outra coisa é que a gente, quando, não sei vocês, quando vocês vão varrer, eu já, aqui na minha casa agora é aspirador, mas tem a vassoura assim, ela vai enchendo como de pelo e coisa. Então, uma vassoura suja, ela não limpa. A gente precisa limpar a ferramenta que nós vamos usar para limpar, para haver limpeza. E essa limpeza que pode haver nas nossas almas é realmente a palavra do Senhor. Essa luz aqui representa a palavra no Senhor. Que na palavra do Senhor a gente encontra essa limpeza que precisa para encontrar o que perdeu. Essa palavra falou muito forte comigo, porque às vezes a gente quer limpar com a ferramenta de qualquer maneira, e não é assim que Deus quer, né? Mas o que aconteceu quando ela foi limpar? Ela achou a moeda, e quando ela achou essa dracma, ela também se alegrou, avisou os vizinhos e fez festa, porque a palavra, né, que fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E vou indo pro eu vou ver o que eu anotei aqui, eu anotei algumas coisas, mas eu quase nem olho. Então, a gente vê aqui, né, que foi para a história a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, antes disso, então, quando a ovelha se perdeu, o pastor, ele foi atrás da ovelha. Quando a dracma foi perdida, a mulher foi procurar essa dracma, né, através da limpeza. E aí vamos para a parábola do filho pródigo, e quando ele se perdeu, que ele quis se perder, que ele pediu tudo antes da hora, o pai, a palavra que eu li todo aqui não fala que o pai foi atrás dele, né? Porque ele quis se perder. Então, seguramente o pai não foi atrás dele, mas o pai esteve em oração, o pai esteve em intercessão pela vida desse filho, e chegou um momento muito, muito, muito importante para nós que fazemos parte aqui, mães e filhos que oram, né? O que que o pai deixou para esse filho? Gente, memórias. O pai tinha qualidade de tempo com esse filho, o pai tinha relacionamento com esse filho. Eu pude ver trazer essa palavra, porque chegou uma hora que ele pensou, né, na casa do meu pai. Ele lembrou como era na casa do pai. Na casa do pai, até os trabalhadores tinham boa comida para comer, até os trabalhadores eram bem tratados. E ele, quando foi trabalhar aqui, nem a comida dos porcos queriam dar para ele. Então ele lembrou, na casa do meu pai tem amor, na casa do meu pai tem isso, na casa do meu pai tem cuidado, na casa do meu pai tem proteção, na casa do meu pai tem alegria, na casa do meu pai tem abundância. Então ele teve o que lembrar, e ele na hora ele pensou, né, quando eu chegar lá no meu pai, eu vou falar para ele, né? Pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele, o que que ele fez? Podia até que na hora ele pensar, não, mas se eu for, meu pai não vai me receber. Mas ele não pensou, né? Ele deixou isso e foi à casa do pai. E quando ele chegou na casa do pai, o pai o viu. Então o pai foi ao encontro dele. E aí o pai fez festa para ele quando ele chegou lá, né? E o que que ele falou pro pai? Pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não falou, é mesmo, você pecou mesmo, você errou mesmo, você fez, você pediu. Não, o pai o abraçou, o pai colocou roupa nova, o pai colocou anel novo e matou, né, o bezerro e fez festa. Então, o que que tem aqui em comum, né? Nas três vezes, tanto como a ovelha que se perdeu, houve festa, né? Tanto como a dracma que foi perdida, teve festa. Tanto no filho que se perdeu, teve festa. Avisou os amigos, avisou todo mundo, e teve festa para ele também. Mas o filho que tinha ficado nessa casa, que tudo era dele, então, né, passou tudo a ser dele, ele não se alegrou com a volta do irmão. Ele não se alegrou com o irmão e ficou de fora. Mas a palavra, né, não fala que o pai foi atrás do filho pródigo, do filho perdido, mas ele foi atrás desse filho que estava em casa, né, e falou para ele: não, o teu entra. Porque o teu irmão, ele era morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Então, entre, vamos se alegrar com ele. Porque Deus, ele pode, né,
no caso o pai aqui representando isso, que muitas vezes, quando o filho quer se perder, não adianta você querer também correr e ir atrás, mas e ficar ali em intercessão e tal. Mas quando este filho volta para casa, então tem que haver festa, tem que haver alegria, tem que haver esse júbilo mesmo por essa alma que nos três fala aqui, né, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, o que eu entendo com isso, que quando na terra, a terra tem que chorar, porque, e esse choro representa, né, o arrependimento desse filho aqui, ele, com certeza, ele chorou muito, houve um choro, quando a terra chora, e só chora quando há um arrependimento, e um arrependimento não é um remorso, né, e seguramente que nessa caminhada desse filho pródigo, muitos dias ele pensou, eu vou para casa do meu pai. Não sei. Então, mas enquanto ele teve um remorso, ele não voltou. Mas quando ele teve um arrependimento, ele voltou para a casa do pai. E esse arrependimento fez haver festa no céu. Então, na igreja, nós aqui, né, na igreja, e tanto na nossa casa também, pode haver esses três tipos, né? Um filho que se perdeu, uma moeda que nós perdemos, e um filho que quis se perder. Mas nós aqui, como mães, né, como pais, nós temos que nos posicionar como esse pastor, como essa mulher e também como um pai. E nós temos que, se o filho se perdeu, realmente nós temos que deixar tudo e ir atrás desse filho, buscar até o encontrar. Mas uma vez que nós encontrarmos esse filho, nós precisamos nos alegrar, avisar todo mundo, fazer festa. Esse todo mundo, o que que eu entendo? Que é voltar o filho na comunhão, que é voltar para o convívio, né, do céu, o convívio da igreja. E quando nós perdemos, né, às vezes não sei se por palavra, por ação, nós perdemos, nós também temos que ir em busca da limpeza. E essa limpeza, o que eu entendo é que aquilo que nós podemos ter falado de uma palavra má, de um mau comportamento, de uma ação não condizente com a palavra, nós nos arrependermos e irmos nessa limpeza. Essa limpeza é pedir perdão, pedir desculpa, eu me equivoquei, eu errei, e eu isso, meu filho, mas o Senhor, né, ele não se equivoca, ele não erra e ele continua te amando. E quando encontramos essa dracma, essa moeda, então também falarmos para todo mundo, né? Ela foi encontrada e trazer novamente para o convívio, trazer para a comunhão, trazer para a coinonia. E aqui no filho pródigo, né, no filho que quis se perder, muitas vezes o filho ele quer se perder. Então não adianta você ir atrás, ir atrás, ir atrás, porque só vai tipo irritar e vai afastar mais. Mas o nosso posicionamento é isso que nós fazemos, é ir para o céu, é ir para o chão, é ir para Jesus, é ir para o altar, orar e clamar, e o Espírito Santo é aquele que convence, ele vai convencer os nossos filhos, vai convencer aquele que está longe, aquele que está perdido, aquele que quis se perder, aquele que está em comunhão lá com os porcos, né? Mas ele vai voltar para casa, porque ele vai lembrar, na minha casa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que ora por mim, que nunca me desprezou, que nunca, mesmo nos meus erros, né? Ele esteve comigo, me aconselhou, não brigou, mas me deu palavra de ânimo, palavras mesmo que me falam aquilo que Jesus tem para minha vida. Quando nos momentos de erro, de dificuldade, o meu pai e a minha mãe, eles me trouxeram a lembrança, a promessa do Senhor na minha vida. Então, esse filho, ele vai fazer como esse filho pródigo, né? Ele vai voltar, e quando ele voltar, não vamos também lançar em rosto, né, tudo que fez, mas vamos abraçar esse filho, vamos colocar uma roupa nova, um anel novo, matar o melhor bezerro e fazer, avisar todo mundo também e fazer essa grande festa. Porque Deus, ele é tão maravilhoso. Deus falou muito comigo aqui também nessa moeda, né? Porque a moeda ela estava perdida. E muitas vezes eu me vi aí perdida, né? Tantas coisas que acontecem, às vezes você fica lá perdido. Quando você está perdido, parece que você já não vale mais nada, que você já não pode fazer nada, que você não sabe fazer nada. Mas quando você é encontrado, né, pela luz da palavra,
Você volta com o mesmo valor. Você volta com o mesmo chamado. Você volta com aquilo que Deus tinha te dado lá no ventre da tua mãe. Então também houve festa, né? Nos alegramos com tudo. Nós temos que alegrar porque realmente quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E sempre fala, né, que uma alma vale mais que o mundo. E essa alma, essa moeda, somos eu e você, eu e os nossos filhos, qualquer um que o Senhor tenha chamado aqui. Então, não, Deus me falou muito forte, não desistir nem de mim. Tipo, né, às vezes a gente está aqui muito em busca de orar pelo filho, mas a gente mesmo, a gente tem esse valor e não se permitir se perder, mas uma vez que se perdeu, uma vez que quis ir, lembrar o que tem na casa do Pai. Na casa do Pai tem esse chamado, na casa do Pai tem esse amor, na casa do Pai nunca é retirado aquilo que ele tem para nossas vidas. E mesmo que passou tempo, eu não sei quanto tempo esse filho ele ficou ali perdido, né, se perdendo, gastando tudo e fazendo o que dava vontade, mas no momento em que ele recapacitou, o momento em que ele lembrou da casa do Pai, houve arrependimento e houve salvação. Então não vai ser diferente. Eu não sei, né, todas as irmãs, alguns testemunhos eu conheço, alguns não, mas na minha casa eu tenho 4 filhos. Eu tenho o Vitor mais velho, o Vinícius e o Miguel, e o Paulo Henrique, que é o menor. O mais velho e o menor, eles estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando na obra, mas o Vinícius e o Miguel, eles estão afastados do caminho do Senhor. E o Senhor me trouxe muito isso forte, que o meu papel aqui é orar, é interceder e clamar. E o Espírito Santo vai convencer porque eles são filhos da promessa. Os meus filhos, eles têm promessa. E como esse filho pródigo, ele tinha promessa. Então, chegou o seu momento. Porque não adiantava nada ele vir só com um remorso, né? Ah, peguei o dinheiro do meu pai antes, eu fiz as coisas antes da hora, mas ele não estava arrependido. Mas o momento em que ele viu mesmo, que ele chegou no arrependimento, ele voltou para a casa do pai. Que se ele tivesse vindo só com remorso, o que que ele ia fazer? Ele ia vir e depois ele ia sair de novo. Mas como teve esse arrependimento, ele veio e eu acredito, eu creio numa transformação real na vida dele. Mas também tem aquele que ficou, né, ali, o servo, né, que ficou, o filho que ficou, a ovelha que estava ali que ficou, ela muitas vezes não soube aproveitar aquilo que o pai tinha para ela. Que ela falou, né, o Senhor nunca fez uma festa para mim, o Senhor nunca, mas tudo era teu. Então também tem o outro lado que nós temos que aproveitar tudo que Deus tem preparado para nós. Não ficar olhando, ai, aquele voltou e tem mais benefícios que eu, ele acabou de voltar e está tendo festa e para mim nada. Não, o que a gente tem que se alegrar com aquele que volta, mas também nós temos que nos posicionar como filho, aprender a nos posicionar como filho e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor, que o Pai tem preparado para nós. Eu tinha muita dificuldade, eu já até testifiquei aqui que eu tinha muita dificuldade para entender Deus como um Pai. Então eu não conseguia, talvez, desfrutar daquilo que Deus tinha para mim, mas chegou um dia que não faz muito tempo, irmãos. Olha quantos anos que eu tenho que eu vou na igreja e aí eu entendi esse filho aqui, que muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não conseguimos reconhecer Deus como Pai. Mas teve um dia que eu estava no meu trabalho e aí eu tinha arrumado a cama, uma cama muito linda, assim, que a mulher tem, né, daquela cheia de almofada, toda bonita, toda arrumada. E chegou um cachorrão dela, que ela tem um pastor alemão, e deitou em cima da cama lá. Porque o cachorro naquela casa tem liberdade para ficar em cima da cama, no sofá, onde quiser. E aí, esse cachorro, ele subiu em cima da cama e eu quis tirar. Mas na hora que eu fui tirar, o Espírito Santo falou comigo: olha para Peg, ela sabe, ela conhece o lugar dela na casa. E você, Silvia, quando vai conhecer o seu lugar na casa do Pai? E eu parei, deixei o cachorro e fiquei ali, chorei naquele dia e me senti, pela primeira vez, eu me senti no colo do pai, como uma criança que é mimada pelo pai, né, que o pai pega e chacoalha. Então, não era Deus que não me dava nada, que não fazia nada, era eu que não tomava a minha posição de filha na casa do pai.
Mas nessa manhã eu quero, né, te convidar a tomar a tua posição de filho, de filha, e também quando um filho, que nós estamos muito orando aqui, né, volta, nós também ensinarmos esse lugar de filho para eles. Eu não sei, né, como é a sua casa, eu não sei como é a, a, a relação tua com os teus filhos, mas uma coisa eu sei, não tem tempo. Deus falava forte para mim, Silvia, não tem tempo. Os seus filhos já estão grandes, mas eles continuam sendo filho. Se há alguma coisa, né? Deus me ministrou algumas coisas para eu fazer em relação aos meus filhos. Então, se Deus ministrar no teu coração, faça, porque Deus ele vai mudar o quadro dessa história. E os nossos filhos vão vir voltar para casa do pai e aqui, né, nós vamos fazer festa e eles como que vão ressuscitar e eles estavam perdidos e eles vão ser encontrados. É o que Deus me falava aqui nesta manhã. E também uma coisa assim, né, que Deus, ele me voltou, eu fui lá no livro de Gênesis, que Deus falou comigo, né, quando Agar, ela estava lá, né, ela foi pro deserto com o filho, e o filho, ele estava lá sem, eles estavam, né, acabou a água, então ficou no deserto. Mas o que que ela fez? O que que essa mãe fez no momento em que o filho teve sede, acabou a água, acabou tudo? Ela não ficou ali perto do filho para ver ele morrer. Ela foi para bem longe, ela nem ficou perto do filho para morrer e nem fala que ela foi cavar alguma coisa para sair água, mas ela foi para bem, bem, bem longe, né? Para não ver ele morrer, talvez nem para escutar o choro, mas a palavra do Senhor fala que o menino chorou. E uma vez que ele chorou, aquele que está com os. A mãe estava longe, não escutava, mas aquele que está com os ouvidos inclinados ao nosso clamor, escutou o choro dessa criança. E o que que ele fez? Ele veio. Mas, gente, quando então Agar ela voltou, né? E viu o filho daí já com água, já tinha água. Quem que chorou? O filho. Mas quem que bebeu água? A mãe e o filho. Então, muitas vezes aqui o nosso filho, ele não está chorando, mas nós podemos chorar por ele e ele vai tomar dessa água. É o que Deus tem para nós essa manhã. Não vamos desistir, vamos clamar, vamos orar pelos nossos filhos, vamos chorar por eles, sabe? Porque eu acredito que através do choro vem esse quebrantamento e traz um arrependimento. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a estarmos firmes naquilo que Deus tem. Parece que é tudo igual, né? Que tudo está perdido, mas não. Um se perdeu, um nós perdemos e o outro quis se perder. Mas em todos foram encontrados, teve festa. Ou vai haver festa no céu na nossa casa. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela palavra, Cris. Amém.